Olha, o governo acionou a Polícia Federal para investigar o disparo de um alerta extremo pelo Sistema Nacional de Mensagens da Defesa Civil com a palavra misantropia, que significa ódio à humanidade. Vamos até Brasília falar com a nossa Suane Guerreiro, que está com a gente de plantão também. Suane, você recebeu o alerta aí, Suane, em Brasília? Eu recebi aqui em São Paulo, 1h20 da manhã. Boa tarde. Oi, Leandro, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha no SBT News. Olha, eu recebi sim, levei um susto no meio da madrugada. Eu e meu marido ficamos ali sem entender o que era aquilo, mas depois conseguimos voltar a dormir. Diferente de outros relatos que eu recebi de pessoas que ficaram ainda horas sem conseguir dormir. Mas o fato é que depois desses alertas falsos, tivemos uma abertura por parte da Polícia Federal de uma investigação preliminar, juntamente com o setor de Tecnologia da Informação do Ministério da Integração, que é responsável ali por esse sistema. Porque a Polícia Federal quer entender exatamente como isso teria acontecido, que as autoridades não sabem certamente como que esses hackers ou, enfim, essas pessoas tiveram acesso ao sistema ali da Defesa Civil e também querem entender quem poderia ser o responsável ou os responsáveis por esse ataque. Então, tivemos esses alertas falsos que começaram ali, Leandro, por volta de meia-noite e 20, meia-noite e meia. E aí, pouco depois, por volta de 1h30 da manhã, já o Sistema Nacional, então, foi desativado. Então, eles tiraram do ar esse sistema para evitar esses disparos. A informação que nós temos, que foi repassada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, que deu uma coletiva de imprensa hoje pela manhã, ele disse o seguinte, que pelo menos 6 estados e também aqui no Distrito Federal receberam esses alertas, ou seja, o que representa que milhões de brasileiros receberam ali o alerta no celular. E essa tecnologia, ela permite que o alerta sonoro ele seja ouvido mesmo se o celular estiver no silencioso ou naquele modo não perturbe, o que era o meu caso, por exemplo, mas eu escutei mesmo assim. E também a Defesa Civil diz que só vai voltar, então, esse sistema para ativa depois que tiver certeza de que ele está seguro. Por enquanto, isso ainda não aconteceu, portanto, esse sistema continua fora do ar. O secretário, então, nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, ele disse o seguinte, que eles não sabem exatamente para quantos celulares foram disparados, que isso só vai ser possível entender melhor a partir dessa investigação. Ele disse também que existe um novo sistema que vai emitir esses alertas que já está em desenvolvimento, mas que ainda não há uma previsão de quando ele estará disponível. Vamos ouvir então o que disse o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente não sabe se uma pessoa só ela conseguiu dar 10 alertas ou porque à medida que a TI nossa foi descobrindo que os alertas estavam acontecendo, a TI entra e cancela o cadastro dessa pessoa, né? A princípio, se eu não me engano, o primeiro alerta foi dado do Paraná, só que dentro do nosso sistema tem uma regra. Quem está no Paraná, cadastrado no Paraná, ele só consegue dar alerta para o estado do Paraná. Ele jamais conseguiria dar alerta para outros estados, né? E o levantamento, a varredura que foi feita aí, dá conta de que houve 9 alertas usando o Cell Broadcast e um alerta usando o SMS. Então, a gente não sabe, é difícil responder, né? Se uma pessoa ou mais pessoas participaram desse ato criminoso aí na madrugada de hoje. Não conseguiria, nesse momento, dizer exatamente o que vai ser feito. Eu acho que as investigações que a Polícia Federal deve conduzir, justamente com os técnicos do Ministério da nossa Diretoria de Tecnologia de Informação, eles serão capazes de fazer essa avaliação e entender como é que aconteceu, como é que essa pessoa de fora do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil conseguiu acessar com senha ou sem senha e trabalhar
numa forma de melhorar essa segurança do nosso sistema. Olha, essa invasão à plataforma da Defesa Civil acendeu o sinal de alerta sobre a segurança dos sistemas usados pelo poder público para se comunicar com a população. Vamos falar agora mais sobre o assunto para entender como esse tipo de invasão acontece, os riscos envolvidos e também o que precisa ser feito para evitar novos casos. Conversando agora com o professor de cibersegurança do IBMEC do Rio de Janeiro, Guilherme Neves, a quem eu agradeço a presença aqui no SBT News. Muito boa tarde, professor. Obrigado pela presença. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de fazer esses esclarecimentos. Professor, quais são as hipóteses mais prováveis para que invasores tenham conseguido acessar uma plataforma tão sensível? Primeiro a gente precisa entender como é que funciona a plataforma. Ela tem dois modos de funcionamento. Um automático, que é ligado diretamente aos sistemas dos radares meteorológicos. Esse sistema, o próprio radar, quando percebe uma situação crítica, ele tem uma mensagem pré-programada e ele emite a mensagem automaticamente. Então, o usuário que está usando o sistema é o próprio radar. Tá? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, alguém usou o portal. A outra maneira de se usar o sistema é através de um portal tipo portal web, onde o usuário entra com o login e senha, e a partir daí ele seleciona a área no mapa que ele quer enviar o alarme e o tipo de alarme que ele quer enviar. Então, certamente o que foi usado foi essa segunda hipótese, que é usar o portal para enviar as mensagens. Ele pode ter acontecido de duas formas. Uma forma que é mais provável é que tenha tido vazamento das credenciais de funcionários do sistema. Essas credenciais podem ter sido vazadas por um ataque, podem ter sido vazadas por phishing, né? Aqueles e-mails maliciosos que são enviados, a pessoa clica no link e aí tem sua credencial roubada, ou por alguém interno mesmo. Então, são essas três hipóteses que os órgãos estão trabalhando. Obviamente, esses sistemas têm toda a rastreabilidade, né? Tem o log, né? De onde foi acessado, quem acessou, por quanto tempo acessou. Então, vai ser relativamente fácil descobrir a origem, né? Mas quem foi exatamente, aí vai depender de se ele entrou internamente ou se, por exemplo, utilizou um computador de casa para fazer isso. Professor, esse sistema não tem nada a ver com as operadoras de telefonia, não é isso? É um sistema que foi implantado aqui no país, é até um sistema recente, né? Esse sinal sonoro a gente já escuta em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum em área local eles dispararem esse sistema para anunciar algum vazamento de gás ou até algum engarrafamento longo em alguma rodovia. É bem comum isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é novo esse sistema. Aqui em São Paulo e em alguns estados a gente já tem a notificação de alerta da Defesa Civil quando chove muito. Agora, não tem nada a ver com as operadoras de telefonia, não é isso? O governo, na verdade, ele tem um canal ali para acionar as torres de telefonia do país, não é isso? As operadoras, elas não atuam diretamente nisso. O que acontece é, o sistema, ele usa um canal da Anatel, né, onde ele conecta as empresas de telefonia por um canal específico, que é o canal de controle de broadcast. Como a gente tem aqui a televisão, que ela emite broadcast, você captura ela por uma antena ou por uma rede, né, por um canal privado, ou uma rádio comum, FM, também é por broadcast, né? Então, é a mesma coisa. Ela entra no sistema da telefonia e manda um canal em broadcast, que significa o seguinte, ela manda a mesma mensagem para todas as antenas daquela região. E aí, essa mensagem ela vai para um canal prioritário, né? Não é o mesmo canal de voz e dados, é um canal prioritário que aciona esse alerta independente do volume estar ativado, independente da pessoa estar falando no telefone, né? Então, ela vai receber esse alerta de forma independente por um canal específico para alertas. Então, as operadoras elas não atuam diretamente,
Mas o sistema da operadora ele é conectado via Anatel para que seja enviado o alerta. Ora, professor, quando um sistema oficial de alertas é comprometido, quais são os principais riscos para a população e também até para a credibilidade das instituições públicas? É importante ressaltar que não é a primeira vez que isso acontece no mundo. O mundo tem vários sistemas como esse, e no próprio Estados Unidos a gente tem, desde 2013, vários incidentes desse tipo. Tá? Então, o Brasil não é o primeiro a acontecer isso, não vai ser a primeira vez que isso acontece no mundo. O que acontece é o seguinte, o grande problema é a população desacreditar os alertas, né? Porque esses alertas são importantíssimos, eles salvam vidas. Então, a população não deve ignorar esses alertas. Esse é um caso isolado, certamente será resolvido rapidamente. Algumas ações podem ser tomadas, por exemplo, o múltiplo fator de autenticação, né? Quando a pessoa entra, tem que receber um token, né, para ela poder digitar. Então, isso vai identificar a origem de quem está fazendo. E aí evita, por exemplo, se foi do Paraná que está entrando, ele não poderia disparar um alerta em Minas Gerais. Então, se aquele no token está mostrando que ele entrou para disparar um alerta em Minas Gerais, ele está no Paraná, esse alerta não poderia ser emitido. Ele já seria descartado na hora, né? Então, esses novos controles terão que ser implementados no sistema. Não é nada complicado, é bastante trivial essa implementação, mas é necessário que se faça, né? Para que evite novamente que esse tipo de acontecimento se repita no Brasil. Professor, vou chamar a nossa analista de política, Marcela Matos, lá de Brasília, que também participa da nossa conversa. Marcela, por favor. Boa tarde, professor. O senhor mencionou que já houve incidentes também parecidos em outros casos do mundo, né, que também fazem uso desse sistema. Eu queria que o senhor explicasse melhor quando que isso acontece e por que o senhor acha que esses hackers eles buscam exatamente essas plataformas de alerta agora para fazer esses ataques. Há uma percepção de que isso pode ter um efeito maior, por exemplo, do que uma invasão a um site ou algum tipo de plataforma digital, por exemplo? Normalmente esse tipo de ação é uma ação hacktivista, né? É uma ação de ativistas que vão procurar chamar a atenção ou para uma mensagem específica, né? Que é, por exemplo, mensagens ecológicas, mensagens contra o governo ou contra a oposição. É muito comum que isso aconteça. Nesse caso específico, basicamente é uma mensagem para chamar a atenção, né? Com o objetivo de desestabilizar o sistema de alertas da Defesa Civil, que prestam um serviço muito bem prestado à população. E agora, numa época em que a gente tem muita chuva, né, e está se aproximando o evento do El Niño, que deve ter um aumento desse número de alertas. Então, a tentativa de desacreditar esses sistemas é bastante perigoso, porque a população pode não responder a esses chamados, né, e aí colocá-las em risco. Agora, professor, esse episódio indica fragilidades na infraestrutura digital de órgãos públicos aqui no Brasil? Olha, indica sim. O TCU, o ano passado, fez um levantamento sobre a conformidade das empresas e órgãos públicos em relação à cibersegurança. E o resultado foi péssimo. Mais de 60% das instituições não têm nenhum controle de cibersegurança e as que têm é muito precário. Então, dito isso, eles criaram uma plataforma para que as próprias órgãos públicos testem e façam uma análise de risco da sua infraestrutura. Então, é um formulário online onde eles fazem uma série de perguntas e vão testando, e ali sai um plano de ação para essas instituições públicas. Tá? Então, foi tomada uma ação, né? As empresas
públicas, os órgãos públicos devem rodar, eles têm um prazo para rodar esse formulário e tomar as ações. Né? Mas diria que pelo menos de 1 a 2 anos para que elas possam se adequar às normas de cibersegurança. Marcela? Professor, houve ali algumas vinculações indiretas à política, né? Claro, estamos no ano eleitoral e é difícil evitar que isso acabe acontecendo, mas falando no sentido de que estamos em um ano eleitoral, então é necessário ter transparência em todos os meios de comunicação, todos os meios eletrônicos. Tem alguma vinculação? É importante mostrar isso também com as urnas eletrônicas? Tem alguma vinculação com isso ou não tem absolutamente nada a ver um caso com o outro? Não tem absolutamente nada a ver um caso com o outro. As urnas eletrônicas são outro sistema, eles são um sistema offline, né? Eles não estão ligados a nenhuma rede de internet, são ligados na própria rede do TSE, né? E, obviamente, não existe nenhum sistema inviolável, né? Seria muita inocência da nossa parte dizer que existe um sistema inviolável, isso não existe. Mas as urnas eletrônicas, elas têm uma rastreabilidade muito bem feita. Para cada urna, no final, sai aquele extrato, né, da urna que tem um número chamado hash, que é o que identifica o arquivo. Tá? É o mesmo número que você tem quando entrega a declaração de imposto de renda, do recibo, é um número que é o que garante a integridade daquela informação. Essa integridade, esse número é público, né, colado na frente da sessão eleitoral, todos podem fiscalizar, e quando ela é transmitida para o TSE, esse número é extraído, calculado novamente para verificar se eles são iguais, para garantir a integridade da informação durante esse trajeto. Né? Então, há um controle grande dessa estrutura. E como é um link privado, né, ele não passa pela internet, ele é interno dentro do TSE, então, para que isso fosse violado, tivesse alguma coisa, teria que ser alguém interno a essa rede, já que não existe acesso externo. E, mesmo que isso fosse alterado, o número que está colado na frente da sessão eleitoral não ia bater com o número que chega lá no TSE. Né? Então, dá para rastrear se houve qualquer adulteração. Ora, professor, quais medidas emergenciais costumam ser adotadas após um incidente desse tipo que a gente teve ontem para evitar novos acessos indevidos? Eles bloquearam a plataforma. Perdão. Então, a primeira coisa é o que foi feito, tirar a plataforma do ar, né? Fazer uma verificação de todas as contas, possivelmente, se não foi um phishing, né? Pode ter sido, por exemplo, um funcionário que já não está mais lá, um terceirizado que já foi demitido e a conta não foi desativada. Né? Então, a primeira coisa é verificar todas as contas. A segunda coisa é colocar o múltiplo fator de autenticação, que é aquele, quando você digita, você recebe um código, né? Vinculada à localização geográfica, para evitar que um usuário de um estado possa gerar alerta em outro. Né? E também, nesses casos onde o alerta é manual, pode ter um segundo nível de autenticação. Por exemplo, eu sou analista, eu vou lá mandar uma mensagem. Ele ter um segundo nível, por exemplo, o gerente da área ou o supervisor da área ter que aprovar esse alerta para que ele seja enviado. Então, essas são ações imediatas que podem robustecer bastante a segurança desse sistema e colocá-lo no ar rapidamente, porque nós estamos numa fase em que os intempéries são cada vez mais severos, né? E esse sistema é muito importante para a população. Ora, professor, para poder a gente finalizar, deixe-me tirar uma dúvida. Após essa sinalização ontem, por volta de 1h20 mais ou menos aqui em São Paulo, eu estava vendo o celular no momento e em seguida apareceu uma atualização de download no meu celular. Eu não sei se isso aconteceu com outras pessoas, eu não sei se foi a atualização do meu aparelho. Após o alerta, apareceu lá na parte de aplicativos instalados no celular esse alerta
como se fosse uma instalação de um aplicativo. Isso é comum, professor, celulares atualizarem para fazer esse tipo, para receber alertas de emergência, como diz aqui o ícone, ou não? Não, não é comum. É bastante suspeito, inclusive. E, por sinal, eu já tentei até apagar isso aqui e não consegui. Ele fazer uma atualização de sistema operacional depois disso não é comum. Pode acontecer, o celular tem uma função que é receber alertas de emergência. Tá? Que fica nas configurações, alertas, tem lá, alertas de emergência. Então, pode ser que ela tivesse desabilitada ou com algum setup que tivesse impedindo que ele recebesse outros alertas, por exemplo. E aí o celular pedir para você ajustar a configuração. Mas instalar um aplicativo novo, não, é bastante suspeito. Saber. Obrigado, viu, professor? Conversamos com o Guilherme Neves, professor de cibersegurança do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde para o senhor e um bom final de semana. Muito obrigado a vocês, bom final de semana a vocês e todos os telespectadores. Obrigado.